A fertilização in vitro atualmente é o tratamento principal da medicina reprodutiva. É a nossa principal ferramenta, é a que mais vai trazer chance de sucesso para os casais, e coincidentemente é o tratamento que os casais fogem e se assustam e têm mais medo. Então, quando se vai numa consulta com um especialista, a gente passa muito tempo na consulta também explicando o processo passo a passo, para que aquele casal consiga entender que ele não é um bicho de sete cabeças e que é um tratamento amigável, tranquilo e da mesma forma que o congelamento de óvulos, rápido. Né? O processo da fertilização in vitro, ele vai durar de uso de medicações, daquelas injeçõezinhas, das picadinhas de hormônios, cerca de 10 a 12 dias. E nesse período, da mesma forma, a mulher vai continuar vivendo a sua vida exatamente do mesmo jeito. Não, eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo no dia a dia dela, eu vou precisar que ela venha me ver a cada 2, 3 dias para fazer o acompanhamento de ecografias, onde eu consigo identificar as casinhas dos óvulos, os folículos crescendo. Ao final desse período, Só te interrompendo um fala. pouquinho. Agora uma curiosidade também. Eu vejo que vocês postam às vezes ali no Instagram. Ah, a casinha tá ótima Isso. pro bebê, né? O ambiente tá certinho. O que é isso? São Como é que coisas vocês veem diferentes, isso? Tá. coisas diferentes. Quando a gente faz um estímulo ovariano, o que eu quero enxergar na ecografia é o ovário e os folículos em crescimento. Eu não enxergo os óvulos, mas eu enxergo o folículo, que é a casinha do óvulo, que quanto mais esta casinha cresce, mais significa que o óvulo lá dentro está amadurecendo. Então, esse é o processo para captação dos óvulos, onde eu preciso que eles amadureçam para que eu consiga pegar este óvulo, juntar com o espermatozoide no laboratório e efetivamente fazer a fertilização in vitro. Né, no laboratório. Quando a gente posta sobre a casinha do embrião, é diferente. Eu sou leiga. A casinha do embrião, o que que é? É o útero. Depois que nós temos o embrião formado, este embrião vai ser transferido para dentro do útero da paciente e ele tem que ter um momento ótimo, que é o que a gente chama de janela de implantação. Então, da mesma forma que a Carla falou no início, em que é uma orquestra que tem que estar muito afinada, na reprodução humana a gente tem que reproduzir todos esses passos de uma forma muito afinada também. Então, o processo de captação de óvulos, de indução da ovulação, é o primeiro passo da fertilização in vitro, e o processo da transferência do embrião é efetivamente a finalização do processo, em que 10 dias depois eu vou ter o resultado positivo ou negativo. E algo muito legal que a gente tem sempre priorizado na clínica, porque tem vários protocolos para preparar essa casinha, para preparar o útero. Na verdade, dois grandes caminhos que a gente pode escolher. Um deles é, bom, eu vou fazer tudo medicado. Eu vou comandar como esse endométrio, que é a partezinha de dentro do útero que vai receber o embrião, como vai se desenvolver. Em pacientes, por exemplo, que estão na menopausa, esse é o único caminho. Eu preciso dar hormônio porque essa paciente não produz mais hormônio. Mas a grande maior parte das nossas pacientes, elas ainda ovulam, ainda conseguem desenvolver o seu próprio endométrio a partir dos seus próprios hormônios. Então, a gente chama esse tipo de ciclo natural. Quer dizer, eu vou me utilizar do próprio organismo da paciente, eu não preciso usar um monte de medicamento, né? Então, é muito mais amigável, eu só vou acompanhar na ecografia, por isso a gente faz tantas ecografias, às vezes faz exame de sangue também, para encontrar essa janela de implantação que a Fran estava falando, que às vezes é um pouquinho mais desafiador, se não sou eu que estou no comando, é o corpo da paciente, eu preciso entender exatamente. Então, pra botar de volta, tem que ter um período exato. É uma janela de implantação. É um momento ótimo em que o útero está receptivo àquele embrião. Que no ciclo medicado, eu que vou, tem eu que que vou controlar. fazer, quer dizer, eu vou controlar, exatamente, eu tenho todo o controle, eu vou dar o medicamento da fase inicial, eu vou dar um medicamento para sincronizar, eu vou lá e coloco o embrião, é muito mais fácil pra gente, mas a gente não quer o fácil, a gente quer o melhor, então quando é possível, a gente sempre se utiliza de ciclo natural, em que a paciente, né, que tá no comando, é o ovário que tá no comando, e a gente sabe que quando possível, o ciclo natural, ele está relacionado a menos complicações no final da gravidez. Sério? E uma coisa, sim, e a gente fala, pode parecer óbvio, mas não é. O que a gente sempre quer é que as famílias tenham um bebê saudável em casa. Muitas vezes a paciente vai chegar querendo, eu quero engravidar. O nosso papel
é ser prudente, sem ser lenta jamais. A gente não quer perder tempo, mas a gente quer olhar para aquele casal que está chegando na gente, ter o seu bebê saudável em casa e um simples preparo de endométrio para receber esse embrião pode acabar impactando em, às vezes, ter um bebê um pouquinho mais prematuro ou poder levar o seu bebê diretamente para casa. Então, a gente sempre está muito atenta aos detalhes, a tudo que os estudos estão mostrando, de novidades e os melhores caminhos, sem dúvida nenhuma. Nossa. Isso entra também como fator o número de embriões em que nós vamos transferir. Porque um grande mito da fertilização in vitro, da reprodução humana, é a gestação gemelar. Muitos casais já chegam nas consultas e me dizem, eu não quero ter gêmeos. Ou ao contrário, eu quero ter gêmeos. E aí eu venho É com muito balde. fácil, assim. E aí eu já venho com um balde de água fria, né? Porque nós buscamos na reprodução exatamente isso, um bebê saudável em casa. E a gestação gemelar, eu sempre digo que são emoções, mas também complicações dobradas. Então eu sempre vou insistir para aquele casal que nós façamos a transferência única de embrião, um embrião por vez. Mas obviamente que eu tenho uma legislação para guiar as minhas condutas e até para eu conseguir explicar para o paciente o que pode e o que não pode. Então, legalmente falando, até 37 anos, a paciente pode, por lei, optar por transferir no máximo 2 embriões por vez. Acima de 37 anos, essa paciente pode transferir até 3 embriões por vez, desde que não sejam embriões biopsiados, em que eu tenha essa análise genética. Porque acima de 37 tem mais chance de algum deles dar problema. Como eu tenho uma qualidade de óvulo menor, eu tenho uma qualidade embrionária inferior e com isso eu trago uma chance de gestação menor. Ou seja, o risco de eu ter uma gestação múltipla com mais de 37 anos vai ser menor do que com menos de 37 anos. Entendi. Mas, independente da idade, nós sempre vamos buscar uma gestação de qualidade, até para o nosso colega obstetra poder cuidar bem dessa paciente. A gente tem muito esse contato muito íntimo com o colega obstetra para que seja uma gestação tranquila e saudável. Então, é importante que o paciente saiba desta possibilidade de que a gente pode, sim, optar por transferir um só embrião. Isso, às vezes, tranquiliza muitos casais que não buscam a reprodução assistida porque têm medo da gestação gemelar. E Isso eles é um mito. É um mito, eles já veem assim, eu não quero gêmeos. Ótimo, eu também não. Eu quero um por vez em casa. Então eu posso e eu tenho muito controle quanto a isso. E é interessante que eu tenho muito mais controle numa fertilização in vitro do que num namoro programado, em que normalmente a gente usa indutores da ovulação via oral, em namoro programado, em que essa paciente pode ovular 2 ou 3. E neste cenário eu não tenho controle algum. Se esta paciente ovular 3, ela pode engravidar de 3. Então, a baixa complexidade também traz alguns riscos que às vezes não são tão falados assim. A gente acaba menosprezando, um tratamento de baixa complexidade. Calma lá, vamos olhar com bastante atenção esse cenário, porque eu posso ter surpresas. E eu tenho uma curiosidade que eu sempre conto quando a gente fala sobre o controle, né? Eu digo, a gente tem controle até certo ponto. Sim. Eu tenho 2 pacientes que são de Bento, que transferiram um único embrião. E o que o embrião fez? Se dividiu. Não, isso não é possível. Sim, Não 2. acredito. 2, aquela... É impossível o embrião fazer isso. Então, Não falta nada no bebê. Daí, Não. a diferença... Eles se Não, tem material para todo mundo. Tem para todo mundo. E aí, Chocada. esses gêmeos, diferente da grande maior parte dos gêmeos de fertilização, que são gêmeos diferentes, que são os bivitelinos, esses são univitelinos, são gêmeos idênticos, porque eles vêm do mesmo material, mas é sempre uma surpresa, quer dizer, transfere um, chega lá e tem 2 saquinhos gestacionais. Nossa, Aí eu entra consegui de novo naquilo que eu digo sempre: existe um grande pedaço da vida que a nós cabe. Existe um outro enorme, que aí não sabemos exatamente quem comanda, e aí cada um vai trazer consigo as suas crenças. Tá, e se botar 2, ainda pode virar 4. Pode. Há uns 10 anos, até eu lembro quando eu estava na residência em São Paulo, coloca aí 2010, 2011, nós podíamos transferir 4 embriões. E, então, assim, Mas ele só se divide em 2. Ou ele pode se dividir em mais. Poder Porque pode. tem gêmeos que são 3, que são todos É, iguais, mesmo. né? Mas assim, né? Aí a gente tá lidando com estatísticas que são realmente mas assim, muito antigamente eu tô falando de 2010, 2012, Que nem é tão antigamente assim. né? Para vocês entenderem a velocidade com que as coisas mudam na reprodução. É Uhum. muito rápido. Nós tínhamos uma taxa de gemelaridade muito maior do que nós temos agora, porque nós transferíamos mais, porque nós não tínhamos técnica de congelamento de embrião tão boa quanto agora. Então,
Agora, como eu consigo congelar bem e garantir aquela saúde do embrião que eu preciso no descongelamento, eu tenho mais segurança. E aí eu consigo transferir com calma, um de cada vez, ter gestações mais saudáveis, né, desfechos obstétricos melhores. Então, a gestação única é o nosso foco, embora algumas pacientes já venham com alguns pedidos a mais. Mas aí, conversando, eu digo para as pacientes assim: esse é o problema que eu quero ter contigo. Eu tenho um monte de embrião, quantos eu vou transferir? Vamos discutir? Eu quero ter esse problema com Que tem elas. outros antes de chegar nesse ponto. Esse é o problema que eu quero Aham. ter. E uma coisa bem importante também que eu acho do que a Fran falou é do avanço da reprodução humana, né? Quer dizer, se você vier numa consulta agora e talvez daqui a 6 meses, já vai ser uma fala diferente. Porque tudo anda muito rápido, a gente está sempre buscando o melhor protocolo, a gente trabalha com o melhor laboratório, sabe que está em ótimas mãos. Então, se surge algo novo que realmente mostre que tem eficácia, a gente vai se utilizar. Então, o discurso muda nesse sentido, que a gente vai estar sempre tentando melhorar, sempre, né, com medicamentos, protocolos, individualizando. Então, isso tudo é muito dinâmico, né? Não é moda, são trabalhos, evidências que realmente mostrem que aquilo faz diferença. E muitas vezes o paciente, mas eu ouvi uma coisa de um médico, outra coisa de outro. Eu sempre digo, na medida do possível, porque a grande maior parte dos nossos pacientes não são médicos, apesar de terem alguns médicos. E mesmo os médicos não conhecem tanto da área da reprodução. Eu não vou querer que o paciente saiba tudo, mas tem que entender. Tem que entender. Não entendeu? Eu explico de novo. Eu literalmente desenho. Mas por que tá escolhendo esse protocolo? Por que tá escolhendo esse medicamento? Por que tu quer que eu congele todos os embriões antes de transferir? Por que tu quer que transfira um? Por que tu quer o ciclo natural? Pergunte. A gente explica muita coisa, também não quer deixar o paciente sobrecarregado, mas se há dúvida, pergunte, porque a gente vai responder e tentar esclarecer da melhor forma possível. Tem como a gente- O caminho precisa fazer sentido. Eu sempre digo assim, reprodução humana é diferente de um casal que vem consultar comigo por uma amidalite e eu vou dizer, você vai tomar este antibiótico, quer você queira, quer você não queira. Reprodução humana é diferente. Eu tenho muitas possibilidades. Eu não vou obrigar o casal a seguir um protocolo porque... Não, nós vamos conversar, eu vou dar as opções. Aqui eu tenho esse desafio, aqui eu tenho esse benefício e juntos a gente vai construir o caminho. Por isso que é importante que entenda, que me Eu ajude tinha na uma pergunta construção. exatamente sobre isso, feita bastante do Google, né? Que critérios que são levados em conta para decidir qual vai ser o caminho? Inúmeros, inúmeros. Por isso, o tratamento de medicina reprodutiva bem feito precisa ser individualizado. Eu preciso conhecer desde a tua história familiar até a tua história e a história do teu parceiro. Nós estamos falando de um casal, são 2 pessoas. Eu não posso olhar só para ela, ou só para ele, ou só para um dos membros do casal. Nós estamos falando de 2 pessoas que vão trazer histórias diferentes. Então, eu tenho protocolos, logicamente que eu tenho, a medicina precisa ter bases teóricas bem fundamentadas em ensaios clínicos e trabalhos. Agora, como eu vou adaptar este protocolo para a minha paciente, para a realidade da minha paciente? E aí eu falo muito sobre a questão da estatística. Eu recebo muitas perguntas. Tá, mas então qual é a chance de eu engravidar? Eu tenho um número, a medicina reprodutiva me traz este número. Só que, vamos lá, o nosso perfil de paciente é mulheres acima de 40 anos, onde as chances de gestação não são tão altas assim. Agora, como é que eu vou chegar para uma paciente lá de 42, 43 e dizer, olha, você tem 15%, 20% de chance de sucesso? E dizer, é isso. Não, peraí. Eu estou falando daquela paciente, eu não estou falando da estatística geral de mulheres com mais de 42 anos. Se para aquela paciente eu conseguir fazer dar certo, ela é o meu foco, ela é a minha paciente. Então, o número, a estatística, o percentual de sucesso, ele tem que ser analisado com muito cuidado na medicina reprodutiva. Porque, de uma forma geral, a gente tem taxas de sucesso que dão mais errado do que certo, o beta positivo. Porque há medicina reprodutiva em qualquer lugar do mundo. Então, a individualização é mandatória em tratamentos de reprodução humana.